E a choradeira não para, fiel. O Arnaldo falando que o Corinthians tá de folga nessa semana. Continua naquela que o Coringão tá tendo uma vantagem. E o Vessone, inteligente como sempre, argumentou e deixou o Ante no chinelinho, hein? E explicou também o porquê o Corinthians desistiu da contratação do atacante Kaique do Bahia. Aparentemente, veto do Osmar Stabile, negociação iniciada pelo Marcelo Paz. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Zé, Vessá, você falou que o Dorival quer os 6 reforços, porque assim tá difícil, é isso? Eu bati um papo com ele, foi uns 40, 45 minutos ontem à noite lá no canal do meu Timão. Foi muito legal. Ele estava bastante solícito ali também nas respostas. Eu comecei primeiro perguntando de Brasília, de tudo, de como foi viver tudo aquilo ali no final de semana. E aí ele conta os bastidores ali do hotel. Ele fala também sobre como a jogada ensaiada do primeiro gol, quando o Corinthians bate curto, e aí como isso foi trabalhado durante a semana até girar a bola para desfazer a zaga do Flamengo, como que o Gustavo Henrique mudou o lado dele para ir no lado onde tinha um jogador mais baixo. Enfim, foi muito legal ele contando. Falando como também é trabalhar o mercado sem dinheiro, sem muita condição de contratar e pagar por direito econômico. E ele explicando um pouco a engrenagem, né? As pessoas que procuram o Lucas Silvestre, aí tem o pessoal lá do scout do Corinthians para tentar achar. Eu vou dar um exemplo aqui, o Pedro Milans, lateral direito do Penharol, que estava ficando livre do mercado sem contrato, enfim, esse mapeamento que o clube tem que fazer para tentar pegar jogador sem direito econômico. Aí ele segue falando na necessidade de reforços, de novo citou a palavra entre 5 e 6 reforços, e teve uma coisa que ele falou que foi muito enfático, e ele não tinha falado sobre isso. Ele falou, não dá para sair ninguém. Ele não quer ninguém saindo. Não quer perder um jogador agora nessa janela. E aí ele argumenta de que você vai destruir um processo e esses jogadores vão valer muito mais no futuro próximo. Ele acha que se segurar mais um pouquinho alguns jogadores, esses caras inclusive serão valorizados ali na frente. O Corinthians não vai, se ele vende agora, ele vai perder dinheiro. Esse é o lado dele, é o argumento dele. Aí o Angileri, ele confirma que as conversas deram uma esquentada, estava livre. O Angileri, o Corinthians fez uma proposta, a história é mais ou menos essa. Fez uma proposta. Ele foi lá e pediu muito mais. O Corinthians falou, amigão, é o seguinte, o que eu tenho aqui, são 2 batatas, um refrigerante e um pãozinho. É o que eu tenho. Se você quiser 4 refrigerantes, 3 pãezinhos e 12 batatas, eu não tenho, tá aqui. A proposta tá aqui, boa tarde, e aí você vê. E aí o Gileri tá lá, ele, os empresários dele, rodando a Argentina, esperando, e não vai pintar coisa melhor, porque eu acho que na Argentina, River e Boca, tirando River e Boca, ninguém vai pagar mais do que ele ganha no Corinthians. Os dois pagam bem lá. As pessoas acham que não paga em dólar, paga bem. Os outros não vai ter condição. E aí ele falou, mas aproximou. Acho que o Angileri está percebendo que não está tendo muito mercado, que não tá. Ele achou que ia ter 1000 propostas, também não teve. Pelo visto, vai recuar e a coisa pode ser que aconteça. O Martínez, ele voltou a falar que ele não tem a mínima noção do que vai acontecer, da onde ele está, da onde surgiu, e ele claramente está nervoso com isso, claramente ele está na bronca. E ele até fala, meu passaporte vai acabar agora também. Se eu não me cuidar e eu não me antecipar isso, eu vou ter problema ali na frente. Então ele deveria ter se antecipado. Ele está irritado com essa situação, segue lá na Venezuela, e ele falou, não temos nenhuma previsão sobre isso. Fala sobre também a relação dele com o Memphis, ele conta até que não desenrola muito o inglês, mas que o Memphis está entendendo muito bem o português, ele fala alguma coisa, mas entender ele já está entendendo melhor, e aí ele tenta falar muitas vezes mais pausado com o Memphis, e que o André Ramalho ajuda na tradução o tempo inteiro, além do Renan Bloise, que é o chefe da estatística. Então essa é a relação com ele. Ele ainda fala, tivemos ali um negocinho ou outro, tal, mas de maneira geral eu levo ele numa boa, como todos os outros jogadores. Aquele jeito do Dorival que o Arnaldo sempre fala aqui, de ser aquele cara meio boa praça, que não quer arrumar muita confusão e muita briga com ninguém. Ele fala também da possibilidade nesta quinta-feira do Corinthians jogar mesmo com o time reserva, e essa vai ser a realidade. Acho que talvez só o Hugo Souza vai jogar, porque o derby no domingo é a prioridade para descansar os caras, para poder ter um time até pelo um dia menos de preparação do que o Palmeiras, que joga hoje. Então ele vai segurar os caras para que jogue contra o Palmeiras. O jogo
da Neoquímica Arena, e é um derby, enfim, não precisa dizer mais nada, é só isso daí já, e ele vai dar uma segurada também. Então, assim, foi um bate-papo que ele estava muito sossegado, muito tranquilo, assim, muito contente, né? Mas, claramente, ele disse, a hora que acabou, estava 7 horas da manhã da segunda-feira, eu já estava no CT. O treinador de futebol hoje em dia no Brasil, ou a gente já cuida do próximo jogo, ou você acaba se perdendo no meio do caminho. E agora, daqui a pouco, ele vai dar uma entrevista coletiva para todos os veículos de imprensa, a gente deve mostrar um trecho e tal. Mas é isso, ele claramente mudou um pouco o humor da torcida com ele na rede social, com ele também. Tinha bastante... Corneta? Corneta, eu não diria hater, porque hater acho que é uma coisa mais pesada, mas umas cornetinhas tinha bastante. Eu sinto que de domingo pra cá, pode ser que daqui a pouco mude de novo, enfim, essas coisas de internet e rede social, mas que deu uma boa mudada assim no clima dele com o torcedor, pra mim ficou claro isso daí também, viu? Olha, entre tantas coisas que ele falou, essa história, não perder jogadores, foi meio um pouco que ele, quando ele chegou no São Paulo, ele falou exatamente isso, deu tudo certo, né? Acabou ganhando a Copa do Brasil, Supercopa e tudo mais. Foi a mesma estratégia. No mínimo, não perder ninguém, né, Arnaldo? Na verdade, no São Paulo, ele ganhou os jogadores, foi a maior janela do São Paulo. A janela do Dorival foi Lucas e Rames Rodrigues. E nos clubes que ele trabalha, ele não trabalha com caridade. Ele trabalha para ganhar, né? E o Corinthians está indo no mercado depois do transfer ban. Durante o transfer ban, já não perdeu nenhum jogador, né? Nenhum jogador importante e tenta agora... se reforçar, e ele sempre fala em reforços, até no Flamengo ele falava em reforços, acho que não é uma novidade. O que me chamou a atenção, mas não na entrevista, acho que o Vessone resumiu bem, acho que já que os corintianos estão irritados comigo por conta da constatação, da moleza do calendário, esse tour de entrevistas do Dorival só pode ser dado porque a semana é uma semana de folga, praticamente, né? O Corinthians não joga pelo Brasileiro, como a gente falava aqui. Mas o que me chamou a atenção nessa questão do mercado corintiano agora foi uma segunda investida do Marcelo Paz, que foi vetada pelo presidente Stabile, em tese, né? Eu assisti o Dorival falou com a turma do meu timão, hoje vai dar... E o Marcelo Paz foi a bola da vez, a ESPN... Passou a entrevista no sábado, eu assisti com bastante atenção, porque eu acho que ele se comunica bem e chegou com bastante expectativa, com muito... Mas, ao explicar a situação do Alisson, do vai e vem do Alisson, em que ele fecha a negociação e depois é desautorizado, e aconteceu a mesma coisa com o Kaique do Bahia, ele fala ele não tem autonomia. Ele fala assim, eu não tenho autonomia, a decisão final é do presidente. E aquilo chamou atenção, porque assim, em qualquer clube de futebol hoje, o executivo de futebol, ainda mais que chega com o peso, tem uma certa autonomia na negociação ou nas negociações. É claro que recém-chegado, ele talvez tenha ainda que mergulhar na cultura do clube. Mesma coisa que fritou o soldado, é isso aí. Então, mas eu não vejo esse movimento já articulado a partir... Você vai comprar o carro comigo? O seu chefe diz para você assim, ó, você tem até 20. Pô, até 20 você fecha o negócio, não precisa falar com o teu chefe de novo, concorda? Isso é autonomia. Quando ele vai para a negociação sem saber, no escuro, isso está errado no processo, na formação. O presidente tem que dizer a ele, olha, eu quero o jogador, pode negociar, você tem até X, 18, 19, 20. O Marcelo Paz, ele não vai passar disso. O não ter autonomia para mim, manter as coisas do jeito que sempre foram. É um absurdo o cara ir para uma negociação, fazer um acordo e ter que voltar atrás porque o chefe dele mandou recuar. Então não vá. Preciso só explicar a diferença das duas coisas, tá? A primeira negociação do Alisson, o São Paulo, de verdade, até agora... Para mim, as cláusulas que o São Paulo colocou, para mim, todas tranquilas. Eu não vi nenhum problema. Um empréstimozinho de 1 milhão, para mim, tá tudo bem. No mundo de hoje, eu acho uma cláusula normal. Jogar contra a gente 2 milhões. Tá certo, São Paulo também vai querer deixar o cara jogar e fazer gol em você que tá emprestando o jogador. Tá certo também. Comprar 2,5. O valor ok, tudo bem, idade mais avançada, mas 2,5, não pediu 10 milhões, fixar 2,5. Então, assim, eu achei que as cláusulas do São Paulo eram muito tranquilas
E eu acho que o Corinthians deveria ter feito. Eu achei muito contra o Corinthians ter recuado. Só que a do Kaique é diferente, tem uma explicação. Ao saber que o Kaique, essa informação é do André Hernan, os empresários são mesmo do Furquim, que fez aquilo com o Corinthians, de combinar com o Bahia City, depositar e cair fora e simplesmente largar o Corinthians, o presidente falou, não. E aí eu acho que a diretoria está certa. O presidente falou não as 2 vezes. Não, eu só estou dizendo a diferença das Cara, coisas. certo. Não, no final ele disse. Mas a primeira eu não concordei. A segunda, parabéns para a diretoria. Mas isso aí, você tem que ter, no mínimo, um pouco de orgulho do cara que simplesmente largou os empresários que combinaram com um clube de te pagar multa baixa e sair correndo com o moleque. A diretoria, para mim, fez certo. Anthony, o Corinthians continua sendo tratado como uma churrascaria. Acabou a picanha. Liga lá, vê se tem. Ah, não tem. Putz, agora como é que vai servir a picanha? Não, eu só quis mostrar que eram casos diferentes. Não, tá tudo bem. O fim da história, o Arnaldo tem razão. É a diretoria dizendo não pro Marcelo Paes. Só que eu só estou dizendo que a segunda, eu concordo, e Marcelo Paes, esse cara não vai vir. É isso mesmo. É que assim, o Marcelo Paes me parece em sintonia completa com o Dorival. Olha, com o scout, aquele jogador me interessa, aquele jogador eu gosto, aí o Marcelo Paes vai negociar. Perfeito. Com algo. O Dorival o Alisson queria o Kaique. Perfeito. Aí só que tem um ruído aí. Se quem manda é o presidente, antes de ir, o cara tem que chegar, olha, quais são as restrições da rede social, do histórico. Gostou do cara? Rival, esse é o empresário. Né? Porque assim, porque é ruim pro Marcelo Paes. Isso, concordo. É bem ruim. É a segunda negociação que o cara vai e volta. Quem que vai sentar com ele para conversar? Você vai trazer o presidente junto? Porque exato, senão a gente vai arrumar uma coisa aqui amanhã vira. E o técnico, ele tá cobrando reforços, tal, não sei o que lá, e ele via esses 2 jogadores como jogadores possíveis e que ele se interessa por eles. Porque era empréstimo, né? E assim, tudo bem, dá para entender a parte do clube em algumas situações, ou repercutiu mal, a galera não quis o Alisson, ou a galera, o empresário... Às vezes o cara falou uma coisa no Twitter quando era moleque, contra o clube, lembra? Sim. São Paulo teve uma vez. Acontece de vez em quando algumas coisas. Tudo isso tem que ser levado em consideração hoje em dia numa negociação. Agora, não dá para o cara chegar lá, acertar o negócio e depois vir voltar para trás, meu presidente não autorizou. É ruim para ele, para o Marcelo Paes. Não estou dizendo que é... O Arnaldo, você está olhando o olhar do Marcelo, né? Exato. O cara que acabou de chegar para tratar o... Eu vou além. Para mim é ruim para o Corinthians, cara. Pois é, sei lá. Bom, ruim para o Corinthians isso, gente. Por quê? Ué, por quê? Marcelo Paes quer contratar o Massa, certo? Fala, beleza. Sabendo de tudo isso, fala, beleza. Traz o Stabile também. A gente vai conversar, vai acertar e traz o presidente. Algumas coisinhas surgem depois mesmo, Márcio. Mas você descobre as coisas às vezes depois. Um jogador que está com um probleminha médico e que você não sabia, tem que recuar. Então, assim, um bloqueio judicial que cai, que você não tinha o bloqueio e cai, você recua. Algumas coisas surgem, não há um cronograma perfeito sempre no futebol. São fatos. O que eu acho que aconteceu são fatos que... Não por falta de autonomia. O Marcelo Paes, que acabou de chegar, vão nem além sabia, da talvez, questão. do caso do Furquim. Quando ficou sabendo que Bahia City e o mesmo empresário falou, não, Marcelo, esse cara não, a torcida vai me matar se eu liberar um cara desse de novo e a torcida ficou pistola comigo há 3, 4 meses, você não estava aqui. Eu entendo que de vez em quando o cronograma do futebol pinta algumas coisas, por isso que eu concordo com essa desistência da segunda. Eu não estou discordando de você do motivo. O motivo está aí, está tudo certo. Você está falando mais macro, né? Eu estou falando do sistema de como funciona. Sim. Entenda bem. Eu não estou achando que tinha que seguir, tinha que dar um passa-moleque no presidente. Pelo amor de Deus, ele é o presidente. O que eu estou dizendo, cara, é que a forma como a coisa funciona, ela me parece muito... Não quero usar o termo amador, mas ela me parece ainda muito juvenil, muito... sem substância, para que você tenha um sistema que dê ao Marcelo Paes, ao Zezinho, ao Pedrinho, ao Mané da Carne, ao João Pedro, a autonomia para fechar um negócio. Porque isso cria no mercado um desautorizo. Você entende? Isso é ruim para o Corinthians, a instituição. Não é para o Marcelo Paes também, óbvio. O Arnaldo tocou no ponto individual dele como gestor. Mas é ruim para o Corinthians, para o mercado, cara. Entendeu? Então, mapear a situação. Marcelo, olha aqui, ó. Nós queremos celular, é o do Massa, vamos comprar. Só que é o seguinte, se cair isso aqui, ó, tá para estourar um negócio aqui.
como é que faz? Como é que a gente faz? Então vamos deixar que eu não vou nem falar. Agora, cabe mesmo com estourando o negócio aqui, cabe esse cara? Cabe o celular, cabe a caneca, cabe o Arnaldo, cabe o Vessa? Cabe. Então tem que dar autonomia pro cara resolver. E me parece... E aí, assim, eu não tenho informação do Fabinho Soldado. Mas o Fabinho Soldado se queixava muito também disso. Falar não tá Só aparecendo. uma coisinha, nisso que o Massa fala, não, brasileiro. Eu vou repetir. O Palmeiras é campeão brasileiro de 2023. 70 pontos. O Palmeiras faz 73 no ano seguinte e perde o campeonato pro Botafogo. O Palmeiras não basta, eu vou fazer 7,5. Ele perde o campeonato do Flamengo. O Palmeiras aumentou o seu número de pontos e perdeu os 2 títulos. Sabe qual é o nome disso? Então, mas como que os outros... Sabe como é que as pessoas... Tecnicamente tem um nome isso. Quando os lá de cima fazem muito mais pontos que os outros, tem um nome esse negócio, sabia? Um nome Eu técnico. Ué, mas segunda-feira você tava todo murcho aqui, dizendo que o futebol não é Não, bem... mas ele já retomou. Chama-se espanholização. Ele já Flamengo, retomou. Palmeiras e mais um, sei lá. Mas Não, isso cara, que eu quero, quando eu o que eu falo quero pontos, dizer? o São Paulo faz metade. O que o Arnaldo está dizendo, ou seja, o Palmeiras melhorou e Vocês- perdeu. Como que o que já estava bom melhorou e não deu? E os outros vão fazer o quê? Nesse Vocês- aspecto, o Dorival, o Crespo, que falou em 45 pontos, o Zubeldia, o Rogério, que fala sempre isso, ó, não tenho... ele está no grupo City, mas sempre fala, ó, não tenho como competir. Eles têm uma situação mais confortável do que a do Felipe, do Abel e do Tite. Quem? Todos os outros treinadores do Brasil. Meio que tira... Isso depende. fica... Claro. Confortável tá o Felipe Luiz. Cara, que vira fica, ó, tudo Robin ó, Hood. perdi não sei E quem. não é bem conheço, assim, perdi aquele. porque as folhas são caras. Exato. Não é... Não, cara, fica confortável porque você não tem eu obrigação acho que de vocês ganhar não com me esses caras. entendem Ok. porque é culpa minha, não é de vocês. Eu, mesmo. eu acho que eu não Isso é consigo verdade. me explicar corretamente. Fato. Cara, o papel de Robin Hood, pra mim, não cabe pra essas camisas. Mas claro que cabe. Os caras veio 3 bilhões, vai caber pra quem? Pra mim? Ah, vai ver a folha de pagamento. É. É o que o Arnaldo falou. É ou não? É? Mas, ó, Entendeu? o Bessa deu a letra folha aqui. de pagamento O é Palmeiras- 200 reais a menos que Palmeiras. O Palmeiras faz Mas cada não, vez- não dá, eu não posso, o Palmeiras eu não faz cada consigo. vez mais ponto e não O consegue ganhar. coitado. Você entende o que eu tô dizendo? Claro, eu tô mas nós errado, eu estamos tô falando- muito não, nós louco. estamos falando a Senão mesma me coisa, falam. todos nós estamos Eu falando a mudo, mesma não tem coisa. problema, eu não posso ficar amarrado acho numa que- ideia Só burra. que esse eu que mudo. gasta muito, tem outros 2, 3 que gastam muito Não, mais cara, do mas que nós o que estamos gasta falando muito. de duas coisas. Uma coisa é o que os 3 clubes fizeram, 4, 5, sei lá, que fizeram alguma coisa. E outra coisa é times caros que se colocam na posição de Robin Hood. Mas só Eu vai só ganhar um. posso... Times que gastam Eu- muito, mas não que são... Claro, verdade. são caros. Às vezes você pode ter um time caro e não tão bom. São São Paulo é um time caros. caro e não é tão bom. E os seus torcedores precisam se atentar para isso. Só que a minha dúvida é, o que é caro hoje em dia? Eu não sei se o São Paulo é caro hoje. Esse é o ponto. Não, perto dos espanhóis é barato. mas- Então, esse é o nem- ponto. não, tem- não. Se você não gastar o que o São Paulo gasta, você vai calma, cair. Você não vai nem ficar na Série A. Não é assim. Calma. O time gasta menos que o São Paulo e não cai. calma, Não é uma conta, né? Mas calma. é que nós estamos com a cabeça do Mirassol. O Mirassol atrapalhou Não. tudo essa... O problema não só. é Vou te o falar- Robin Hood, vou te cara. falo do... Sei lá, fala outro time aí. O Atlético Paranaense caiu, tio. Gasta mais que o São Paulo. Não tem essa... E é o É, mais cara. organizado que o São Paulo. É isso, então assim, na parece um monte de Sargento Garcia, Não, entendeu? não. O Zorro vai lá, faz a Virou festa. pensar desse jeito de ir pra Copa, porque sabia que eu nunca vai ter chance. É um primeiro desde que Aí sempre ele- deixou sempre- claro isso. E acho que daí Foi campeão 2 vezes sul-americano. Copa do vacilou Brasil, num assim. ano e caiu, né? Mas eu acho que para quem trabalha no Palmeiras, no Flamengo e no Cruzeiro, sobretudo no Palmeiras e Flamengo, é mais exigência. É uma realidade. Mas também é mais, né? Mas É também claro, mais eu condições, acho que o né? nosso Você desafio... não vai exigir do técnico o nosso do- desafio como Aí analista isso é normal em qualquer Flamengo, área. então, claro, Isso é claro. normal. Claro. Mas O nosso desafio aqui é assim, o Abel está fazendo um bom trabalho com o elenco que tem? Cara, o Arnaldo tá ainda nessa aí de. O Corinthians tá de folga nessa semana. Que folga, mano. Os caras estão trabalhando lá todo dia, treinando, e vai ter um jogo amanhã contra o Capivariano. Claro que vai botar o time em reserva, só que quem fez essa tabela foi a CBF, mano. Não foi o Corinthians. Então é muita choradeira, tá ligado? Muita choradeira. A gente sabe que quando o Corinthians começa a ganhar títulos, os caras se incomodam demais.
Os caras, eu queria eu queria que em 2012 a gente pudesse fazer isso aqui, que a gente faz hoje. 2012, 2011, na Libertadores que a gente ganhou, 2015, brasileiro. Mano, os caras choram demais, mano, choram demais. Mas é privilégio de campeão, né? Campeão da Supercopa, batendo no Menguinho. Então é isso aí, mano. Domingo tem mais, vamos bater na porcada em casa. Eu já vou dar o placar aqui. 3-1 pro Corinthians. 3-1. 2 gols do Memphis, 1 gol do Yuri. Então é domingo, imagine mais uma vitória. E falta só 2 rodadas pro Paulista. Agora, contra o Capivarina, domingo contra o Porcada em casa. Tem que vencer. Amanhã é obrigação vencer. Domingo também tem que vencer, mano. Mas dependendo do jogo, se empatar, dependendo, não seria um mau resultado. Mas vencendo os 2 jogos, a gente pode até ultrapassar a Porcada. Seria importantíssimo, porque aparentemente São Paulo e Santos vão ficar de fora da próxima fase. A gente fica na frente da Porcada. A gente disputa todas as fases em casa, né? Chega na final contra eles de novo, a gente disputa o título na Neoquímica Arena. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, fiel. Valeu, nós!